Você já parou para pensar quantas vezes você foi induzido, foi conduzido a ter um outro comportamento que não era aquele que você desejava? Muitas vezes a gente acaba sendo levado, sendo influenciado. Namastê! Meu nome é Márcio Prado e este é o canal do Mahaspace Yoga. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula sobre a tradição do Yoga. Nesta semana, vamos falar sobre Satya, dando sequência àquela série de vídeos sobre os yamas. Você sabe o que significa Satya? Nós vamos ouvir bastante esta raiz verbal Sat. Sat está ligado diretamente com esta verdade. Por exemplo, no mantra Om Tat Sat. Vamos falar qualquer dia sobre este importante mantra também da tradição védica. Mas Satya, o compromisso com a verdade. Eu gosto sempre de começar a nossa semana com provocações. Este é um canal que tenta desmistificar o yoga de maneira tradicional, trazendo o yoga como uma ferramenta prática para o nosso dia a dia. Mas afinal, o que Patanjali quis dizer com Satya, com esta verdade? É óbvio que a mentira, estas histórias que muitas vezes, principalmente quando somos jovens, acabamos inventando, está associada a um gasto energético incrível. Quando a gente inventa uma mentira, é dito que precisa de mais 7 só para sustentar aquela mentira. E isso vai gerando um nó, um bolo na nossa cabeça e o gasto energético é muito grande. Quando a gente pensa na tradição do yoga, é importante entender que Patanjali está nos convidando a ter uma mente tranquila, equânime, ou, como dizemos, uma mente sátvica, uma mente que não está embotada e não está agitada. Agora, as mentiras acabam agitando a nossa mente. Nós precisamos fazer, literalmente, um malabarismo para não ser pego naquela situação desconfortável. Quando a gente é jovem, isto é mais comum porque há uma certa imaturidade. Entende-se com o passar do tempo e a maturidade, uma clareza maior sobre a vida e sobre nós mesmos, podemos trazer um pouco mais os nossos gostos e as nossas verdades. E é sobre essas verdades que eu queria conversar hoje com vocês. Satya, este compromisso com a nossa verdade interna. Você já parou para pensar quantas vezes você foi induzido, foi conduzido a ter um outro comportamento que não era aquele que você desejava? Muitas vezes a gente acaba sendo levado, sendo influenciado. É dessa verdade que eu queria falar um pouquinho com vocês. Dentro do yoga, nós temos um princípio chamado neti, neti, neti. Neti significa não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. É muito mais fácil nós nos relacionarmos com aquilo que nós não compreendemos como uma verdade do que entender a nossa verdade. É um conceito Yogananda defendia muito este conceito. Tire todos os não-eus que sobrará apenas o eu. De uma maneira muito simples, a gente consegue reconhecer muito mais aquilo que não tem a ver com a gente do que aquilo que realmente gosta, não é mesmo? Então, esta é uma forma da gente começar este processo de autoanálise, de observação. Ainda dentro desta tradição, nós devemos observar 2 pontos. Será que o que nós somos está em consonância com o estado em que nós estamos? Veja que há uma diferença importante. Dentro da tradição, por exemplo, do Ayurveda, nós vamos tentar buscar o nosso princípio mais natural, o nosso estado de natureza e tentar identificar o nosso estado atual. Se a gente fosse trazer para a biologia mais ocidental, seriam os nossos genótipos, os nossos genes, e os fenótipos, os eventos que vão acontecendo ao longo da vida. Qual é o ponto de sofrimento? Quando há um distanciamento entre quem nós somos e o estado que nós estamos, pode haver uma certa confusão. E eu vou me identificar mais com o estado presente, o estado agora,
do que o estado mais natural, o meu estado essencial, chamado muitas vezes de Prakriti, esse estado natural, e Vikriti, o estado em que nós nos encontramos. Agora, qual é o ponto? Se nós permanecermos por muito tempo distantes desta nossa verdade, haverá uma identificação muito forte com este novo personagem. E muitas vezes lá dentro a gente sente que não é aquilo não é o nosso comportamento verdadeiro, mas vai reproduzindo e cada vez mais se distanciando desta verdade, deste princípio de ter um compromisso com a nossa natureza. A partir do processo dos asanas, da meditação, dos estados de introspecção, podemos ir aos poucos, dando um pouquinho mais de voz, trazendo um pouquinho mais desta força e ouvir esta verdade que pulsa muitas vezes lá dentro do nosso coração. Eu gosto sempre das expressões populares, elas são muito ricas e trazem muito conhecimento. Você já deve ter ouvido falar, o Márcio tem uma personalidade fraca, ou o Márcio é uma pessoa que tem uma personalidade forte. Eu não gosto muito dessa divisão de forte e fraco. Nós temos personalidades. Muitas vezes elas estão alinhadas com a nossa verdade e nós somos, entre aspas, um pouco mais autênticos, ou quando nós estamos muito distantes da nossa verdade. E isso cria, então, uma dicotomia. Eu acabo, ora tendo uma atitude, ora tendo outra atitude. É dessa verdade que Patanjali está nos provocando. Na quarta-feira, vamos falar um pouco mais sobre Satya, este princípio dos yamas. O primeiro passo, ainda estamos no primeiro de 8 passos da tradição do yoga. Fique bem, tenha uma ótima semana e nos vemos em breve. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, inscreva-se no nosso canal, porque semanalmente eu estou aqui conversando com vocês, falando um pouquinho mais sobre a tradição do yoga. Agora, se você quer saber um pouco mais sobre toda essa cultura, entre em contato no nosso Instagram, @marraespaçoyoga. Estes vídeos são cheios de generalizações. Agora, se você quer estudar yoga de verdade, procure um professor autorizado para te conduzir neste caminho incrível que é o yoga e a sua tradição. Tenha uma ótima semana. Hare Om! Até o próximo vídeo!